Bom dia a todos novamente. É, Obrigado por participarem de mais esse webinar aí da Checkpoint. A ideia hoje é falar sobre CloudGuard Network Security focado na proteção para Microsoft Azure V1. Um novo conceito de conectividade, de gestão de redes. Então, eu sou Alisson Tibes, trabalho como Security Architect aqui na Checkpoint para Cloud. E, e o Hélio, aí ele pode se apresentar, Security Engineer aqui, e a gente vai fazer esse bate-papo em conjunto. E beleza, Hélio, tá contigo. Legal. A ideia hoje é a gente falar dessa parceria que a gente tem agora com a Microsoft aí, né? Hoje somos os poucos vendors que tem essa parceria de proteção aí para a cloud até inclusive dentro da própria Fabric da Microsoft, né? E aí me apresentando, eu sou Security Engineer que apoia aqui o Alisson na parte da torre financeira, tá? E a ideia hoje é a gente falar exatamente esse bate-papo aí sobre o Azure Virtual One, que é da própria Microsoft, e falar como a gente pode ajudar com as nossas soluções da Checkpoint para proteger os ambientes em nuvem da Azure, tá? Então, começando aqui, a nossa agenda hoje é falar um pouco do Azure Virtual One, falar um pouco da Microsoft aí, dessa arquitetura e o que que ela vem para ajudar e facilitar a vida dos engenheiros aí, dos analistas que cuidam da parte de infraestrutura de cloud na Azure. É, falar da integração com CloudGuard Network Security, que aí sim entra a nossa solução da própria Checkpoint, tá? Falar algumas arquiteturas de referência, falar alguns modelos, alguns cases de estudo aí, para ter uma visibilidade de como aplicar isso no próprio ambiente dos clientes, né? Também falar do desempenho e do licenciamento, como é que funciona isso hoje, né? Então, hoje a gente está trabalhando com uma quebra de paradigma aí, não vai, né, esse licenciamento não é cobrado baseado em FIDOs e sim em throughput do que é analisado, tá? Vamos falar dos principais diferenciais aí, e no final o Alisson vai acabar mostrando uma demonstração aí, um laboratório de como fazer o deploy disso daí de uma maneira simples e fácil, tá? Então, começando aí com por que que veio a Microsoft introduziu e apresentou essa solução do Virtual One, né? Antigamente, basicamente, toda a VNet que a gente criava, toda a estrutura que a gente criava, a gente precisava criar várias UDRs manualmente, né? Criar vários roteamentos, vários peerings, vários VPNs entre essas VNets, entre essas estruturas que eram criadas de maneira manual, né? Então, quando a gente está falando aí de um ambiente pequeno com um ou duas CVNets, duas estruturas ou duas regiões, ficaria de maneira até simples de configurar. O problema é quando isso fica escalável, você precisa de três, quatro, cinco VNets, regiões, isso começava a ficar muito complexo de configurar. Então, por exemplo, toda VNet, por exemplo, que eu criaria a partir daqui, eu teria que criar pelo menos três rotas nas VNets, três UDRs, né, nas VNets anteriores, mais uma na que eu criei nova. Então, isso daí começa a gerar um problema de gerenciamento exponencial, né? Então, essa complexidade começou a gerar vários problemas aí de manter essa infraestrutura na Azure, e aí a própria Microsoft, ela decidiu criar o quê? O V1, que é para tentar diminuir essas complexidades, essas operações, né? Então, como a gente já fala há algum tempo falando de segurança de cloud, né? Essa parte de segurança de cloud, o que que é? A grande maioria dos problemas que a gente encontra são erros de configurações, né? Então, essas complexidades acabam gerando esses gaps de a pessoa esquecer de criar uma UDR, esquecer de criar um peering para comunicação, ou criar um peering correto e gerar uma comunicação que não deveria existir e você está permitindo aquela movimentação lateral. Então, essas quantidades de configurações foram reduzidas com a utilização do Azure Virtual One. O que que é o Azure Virtual One? Basicamente, é um serviço que a Microsoft está fornecendo, está provendo para os clientes,
que vai permitir o trânsito seguro dessas VNets, regiões, né, de uma maneira que seja simplificada, né, montando basicamente uma arquitetura hub spoke. Então, basicamente, você vai ter uma Virtual One, que a gente fala, um serviço criado ali dentro da própria Microsoft, e você vai adicionar as VNets ou propriamente o Express Route que você possa ter no seu escritório, um SD-WAN que você venha ter nos seus branches, offices, até a própria VPN, jogar tudo dentro desse Virtual WAN, e esse Virtual WAN automaticamente vai saber como conectar isso daqui utilizando o BGP de maneira automática. Você não precisa entrar numa Express Route, anunciar uma rota, por exemplo. Você não precisa entrar num VNet, criar uma UDR, né? Então, o Virtual WAN vai fazer isso de maneira automática, utilizando o BGP dentro da sua infraestrutura de maneira mais simples, né? Basicamente de clicar e arrastar, basicamente, tá? Então, essa é a ideia do Virtual WAN, simplificar essa configuração e montar uma arquitetura hub spoke que você possa permitir essa comunicação de maneira simplificada, tá? Então, quando a gente fala dessa arquitetura hub spoke, a gente está falando que o hub seria basicamente o Virtual WAN, e como se fosse um, uma máquina, um serviço criado ali dentro daquela região, né? E as VNets seriam os spokes, os express routes, ou os SD-WANs que você venha tendo nos seus escritórios, tá? E aí, a partir disso daí, a gente tem o quê? A integração com o nosso Cloud Guard Network Security. Até agora, a gente só falou o quê? De comunicação, né? A Microsoft provém dessa comunicação de maneira bem simples e segura, né? A partir disso daí, a gente entra com o nosso próprio firewall que vocês já conhecem. Então, ele é basicamente um firewall integrado dentro do Fabric que eu comentei, dentro da própria Microsoft, que eu comentei logo no começo da apresentação, né? Então, hoje nós somos não vou dizer o único, mas um dos únicos que tem esse serviço instalado dentro da própria arquitetura da Microsoft. Então, como é que funcionaria isso? O Virtual WAN que a gente já criou previamente está permitindo essas comunicações e a gente adiciona dentro do Fabric um Firewall Checkpoint que vai permitir essa segurança maior, esse filtro de VNets, branch offices e também fazer a microsegmentação desses ambientes. Então, o que que o checkpoint vai fazer aqui? Né? Basicamente, ele vai garantir o controle do tráfego, tanto seja norte e sul, a gente falando do tráfego saída dessas VNets para a internet, por exemplo, quanto a configuração, a segurança do tráfego leste-oeste entre as VNets, entre os branch offices, entre as máquinas propriamente dito. Então, o vWAN vem permitindo essa conectividade, facilitando toda essa comunicação, e o checkpoint vem aqui para prover a segurança. Como é que o checkpoint vai fazer essa segurança, vai conhecer todas essas VNets? Mais uma vez, ele está integrado com o Fabric. Então, basicamente, eu vou ter toda a comunicação sendo segura, baseado no que eu comentei, de maneira automática essa integração, né? Então vai ter o BGP, o próprio checkpoint já vai entender quem são as VNets, quem são os branch offices e fazer esse roteamento de maneira automática do que você já configurou no seu Azure Virtual WAN. Então, isso evita do que o cliente tenha que fazer alguma configuração a mais, né? Então, ele reduz a complexidade, como ele está dentro do próprio Fabric do Virtual WAN, ele reduz a latência de rede, que isso é muito importante, né? Vamos prover essa segurança de tráfego leste-oeste e simplifica a inclusão de segurança dentro da própria Azure, tá? Então, de maneira bem simples, a gente consegue fazer isso. O Alisson vai falar agora de alguns fluxos aí, de algumas informações, né? Eu vou já deixar aqui, Alisson, pode mandar bronca, Beleza. cara. Beleza. Então a gente vai falar um pouquinho das arquiteturas, dos modelos suportados. É, e aí a gente traz alguns casos de uso aqui, principalmente com single hub ou com cenários onde a gente possui dois hubs, né? Então é possível fazer tanto a inspeção de tráfego leste-oeste, né? Ter essa visibilidade entre VNets específicas ou como no cenário interhub,
também poder conectar hubs distintos, que poderiam estar em regiões distintas, uma no Brasil e uma nos Estados Unidos, conectar esses dois hubs e poder fazer a inspeção desses dois. A saída de tráfego para a internet também, que poderia ser o North, South. Então, poder conectar uma branch, ou seja, uma unidade remota, até o vHub, seja via um Express Route, uma VPN, e dali sair para a internet, ou ter esse cenário onde ele vai se conectar entre dois hubs, né? Como a gente tem um exemplo aí com o símbolo do CloudGuard. Então, é possível ter mais de um hub, ter o checkpoint espalhado entre vários hubs, entre várias regiões, né, o CloudGuard Network, e fazer essa inspeção de vários casos de uso de tráfego. Pode passar um, por favor. Então, aqui a gente começa a entrar em algumas arquiteturas de referência, né? Então, o cenário Single Hub é basicamente onde eu teria um Virtual WAN configurado, um hub central, né, que ele está representado aí no desenho como Hub 1, e as máquinas conectadas, por exemplo, a VNet 2, a VNet 3, conectadas a esse hub, e aí sendo feita a propagação desse roteamento via BGP, como o Hélio comentou, e essa comunicação é gerenciada ou distribuída para os nossos gateways via um load balancer interno da própria Microsoft, que está dentro desse Virtual Hub, a gente não precisa gerenciar ele, bem como as máquinas virtuais, os recursos virtuais do Checkpoint, eles estão dentro desse hub. Então, toda a propagação é feita de forma automática, dinâmica, e aqui eu posso ter também essa comunicação entre Express Route, VPNs, gateways, a saída para a internet, e caso eu deseje publicar algum serviço, eu posso conectar em uma outra VNet que vai ser responsável por fazer esse tráfego inbound, por exemplo. Atualmente, o Virtual WAN, os hubs, eles podem fazer essa inspeção de tráfego lateral, né, esse tráfego privado, essa inspeção e mandar para os nossos gateways, e também o tráfego outbound dentro desse hub. Próxima, por favor. Então, esse é o fluxo de saída do pacote, por exemplo. Então, aqui a gente pode ver que a máquina que está na VNet 2, o client, ele gera o pacote que é enviado para um load balancer interno, e esse load balancer interno é responsável por fazer a distribuição em uma dessas máquinas ou esses recursos checkpoint. Cada recurso checkpoint, depois o Hélio vai falar um pouco do Scale Unit, como isso pode ser escolhido, quantos recursos eu teria, por exemplo, dentro de um hub, mas aqui pegando um exemplo que eu teria duas máquinas virtuais ou dois recursos virtuais checkpoint, esse load balancer vai fazer a distribuição para uma desses appliances, desses NVAs, e esse NVA vai ser o responsável por enviar o tráfego para a internet e depois ter todo esse fluxo de volta, até que a máquina receba essa conectividade, estabeleça essa conexão e estabeleça essa sessão. As máquinas, vale comentar que todas as máquinas elas trabalham de forma individual, né? Aqui a gente não está um pouco diferente do modelo de Scale 7, cada máquina trabalha de forma individual e quem é responsável por fazer essa distribuição é o load balancer interno, tá? Próximo, por favor. O pacote de entrada, ou seja, quando a gente precisa fazer um ingress, né? Eu gostaria de publicar, talvez, uma página web para receber comunicações e aí fazer todo o processo de NAT e tudo mais. Então, neste momento, para fazer esse tráfego de entrada, eu preciso de um recurso, uma VNet separada, e ter aí um cluster, um scale set para receber essa comunicação, fazer essa tradução de endereçamento, e aí enviaria para o nosso hub, que chegaria
a esse ambiente, esse servidor que está publicando a aplicação, algo nesse sentido. Isso, essa arquitetura, ela será modificada no futuro, porque a gente, né, no desenvolvimento, nosso time de R&D está trabalhando para que possa ser feita a publicação também, por ser um recurso mais recente, mais novo, ainda precisa ser feito alguns ajustes, mas a publicação das páginas logo mais, ou esse processo de inbound traffic, logo mais ele estará disponível também dentro desse processo de V1. Mas, de momento, necessitamos de uma VNet separada e esse seria o fluxo, né? Chega na VNet 1, que envia para o hub, que chega na máquina virtual, e aí estabelece e fecha a comunicação, e o usuário tem aí o SYNAC e pode navegar e consumir os recursos que sejam necessários. O processo de inspeção é leste-oeste, né? Ou seja, movimento lateral. Então, aqui no exemplo temos a VNet 2, a VNet 3, e nesse caso a VNet 2 está gerando tráfego. Aqui no passo 1 está enviando para o CloudGuard Network, para o nosso NVA, e chega na VNet 3, e aí ela responde essa comunicação e faz todo o processo de retorno desse pacote. Então, a conexão estaria estabelecida e tudo sendo inspecionado pelo checkpoint, pelos nossos NVAs, e tendo esse processo de microsegmentação e movimento lateral. Bom, este caso é um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais detalhado, é, onde demonstra basicamente quando há necessidade de realizar conexão VPN client to site. Aqui a gente tem uma arquitetura híbrida, basicamente em conjunto com serviços nativos da própria Microsoft, como o Traffic Manager, onde o usuário ele gera essa conexão, a necessidade de conexão com o ambiente em cloud. Quem vai receber esse tráfego não vai ser o checkpoint diretamente, e sim o Traffic Manager da própria Azure, do próprio Microsoft. E assim esse tráfego vai ser distribuído e vai ser estabelecido com o hub que ele deveria chegar. Então, nesse caso, ele está chegando no hub dos Estados Unidos, e assim ele começa a estabelecer essa comunicação com o recurso, seja um RDP, seja algo nesse sentido, com a máquina virtual que ele necessite fazer essa comunicação. Então, se ele precisa estabelecer a comunicação com o hub dos Estados Unidos, depois fazer um salto para um hub adicional, isso vai ser gerenciado internamente pela Microsoft, né, pela, pela parte de roteamento, e vai distribuir essas rotas chegando aos nossos gateways, a outros hubs, a outras VNets, o que for necessário para essa conexão VPN ser estabelecida. Beleza? Bom, na parte de arquitetura, a gente tem esses casos de uso aí, basicamente. Aí eu volto com o Hélio para falar um pouco de licenciamento e como funciona esses deployments. Legal, obrigado, Alisson. Então, como é que funciona isso daí dentro da própria Azure, né? O Alisson comentou aí da parte de units, né? Basicamente, primeira coisa, o Virtual One da própria Microsoft também é baseado em tráfego, né? Então, quando você for criar o recurso, ele já vai ter algumas opções lá, né? Hoje, o que o Alisson estava comentando ali, ele mostrou na topologia o que ele chama de NVA, né? Que é o Network Virtual Appliance. Então, basicamente, como é que a gente contabiliza isso hoje para os nossos clientes, né? Então, ó, no momento de fazer o deploy do checkpoint dentro do próprio marketplace da Azure, ele vai ter algumas opções que eles vão chamar de Infrastructure Units. E cada Infrastructure Unit vai ter a quantidade de gigas que poderá ser analisada pelaquela estrutura. Então, basicamente, quando a gente seleciona, sei lá, por exemplo, 4 Infrastructure Units que a gente fala,
né? Ele vai suportar até 5 gigabits de tráfego em NGTP, tá? NGTP a gente está falando aqui de URL Filter, Application Control, IPS, todas as blades, com exceção de Sandblast, tá? Com exceção da parte de, de sandbox do próprio checkpoint, tá? Então, a gente está considerando que essa estrutura que você está dimensionando dentro do próprio do Virtual One, ele vai processar até 5 gigas, né? É, Hélio, mas quantos appliances vai ser criado? Como é que isso daqui vai ser dimensionado tudo de forma automática? E você só vai ser contabilizado para checkpoint com, por exemplo, se eu utilizei somente, por exemplo, 200 megas de throughput, 200 megas dessa infraestrutura, por exemplo, né? Então, você vai ser contabilizado pela quantidade de tráfego que está passando por esses ambientes. Então, só explicando também quantos files poderiam ser criados nessa estrutura automática, a gente vem para essa parte de scale units. Então, quando a gente falou ali da parte de infraestrutura, que, por exemplo, 4 infrastructure units vão suportar 5 gigas, quantas instâncias de checkpoint eu vou ter rodando dentro da minha nuvem? Basicamente, você vai ter 2 Network Virtual Appliances, que era o que o Alisson estava mostrando naquela topologia, né? Quando a gente chegar em 80 Infrastructure Units, que é suportado 40 gigas de throughput, eu vou ter quantas instâncias de Fire rodando na minha Virtual One da Microsoft? 5 instâncias de Fire, tá? Você não é cobrado pelas 5 instâncias de Fire, e sim pelo throughput que está sendo analisado, ok? Então, hoje, como é que você vai fazer isso? A partir do momento que você tem o Virtual One já instalado, está tudo correto, você vai lá no Marketplace, vai procurar por Checkpoint Virtual One, CloudGuard Virtual One, e ele vai trazer exatamente a solução, a hora que você selecionar lá, qual é a quantidade de units, qual a quantidade de tráfego que você espera ser inspecionado naquela nuvem, e aí dá o OK, ele já vai fazer o deploy. Provavelmente não. Você precisa associar o Virtual One atual que você já tenha, né? E aí ele já vai fazer o deploy e automaticamente já vai começar a conhecer as redes e tudo mais. Você só precisa realmente aplicar as políticas necessárias para aquele ambiente, tá? Falando dos diferenciais, o Alisson vai dar uma comentada aqui com a gente, uma discussãozinha, Show. o Boa. porquê do Virtual One. Fala, Alisson, manda aí. Bom, então, como a gente já comentou e mostrou um pouco entre os diagramas, os casos de uso, então, basicamente, de qualquer rede para qualquer rede, né, para reduzir a superfície de ataque, ter mais controle e visibilidade dessas comunicações, seja entre VNets, em redes privadas ali dentro da do próprio ambiente do Azure, seja saindo para um Express Route, seja comunicações entre vHubs também, ter uma solução simplificada. Então, eu vou mostrar para vocês na demo e basicamente essa intenção de roteamento ou essa configuração, ela é muito simples e muito fácil de ser feita. É, como o Hélio comentou no início do webinar, a ideia é simplificar e ter essa comunicação e mais controle, mais visibilidade das redes que estão conectadas dentro desse hub. Falei também sobre o caso de uso de conectividade de VPN client to site, então utilizando o Azure Traffic Manager para distribuir e equilibrar essas comunicações entre os hubs de V1. Próximo, por favor. Aqui a gente tem alguns recursos também muito interessantes por parte da Checkpoint e que são utilizados aí por nossos clientes de forma massiva, que é o nosso CloudGuard Controller, a CMI, que basicamente vai fazer a integração de forma nativa com o ambiente do Azure e dá a capacidade de criar políticas de segurança, políticas de controle de acesso, utilizando os recursos da própria nuvem. O que eu quero dizer com isso? Então, quando eu vou criar uma política de firewall, por exemplo,
eu poderia utilizar as próprias tags que existem no Azure, os próprios objetos de rede que já existem, porque eu estou fazendo um sincronismo diretamente via API e trazendo esses recursos para a nossa manager, né? Então, ter essa capacidade de criar políticas mais fáceis também, de forma automatizada, dinâmica, é um recurso super interessante e um diferenciador bem grande aí por parte da Checkpoint. Bom, ter um crescimento massivo aí de VPN, aqui a gente coloca um número bem interessante de até 12 mil usuários simultâneos, por conta dessa capacidade e a quantidade de scale units que a gente utilizaria dentro de um hub para poder suportar essa quantidade de usuários aí com boa performance. E o melhor de tudo, né? Ter a política centralizada. Então, não precisa acessar recurso por recurso, né? Funciona igual essa gestão quando você tem um appliance checkpoint ou os firewalls tradicionais, digamos assim, cloud, os nossos VSECs, o Cloud Guardian Network tradicional. Aqui utiliza a mesma gerência, a mesma security management para fazer a gestão dessas políticas, aplicar as políticas de segurança, ter todas as assinaturas atualizadas, então toda essa console centralizada que nossos clientes já estão acostumados. Beleza? Bom, então vamos passar aí para o Lab. Hélio, eu vou tomar controle aqui para apresentar. Fique à vontade caso você queira comentar alguma coisa. Bom, então aqui temos um ambiente de demonstração. Ele está dividido em duas VNets, então eu tenho a rede 192, com IP 192.6804, e a rede 172, 72.16.2.4, são os IPs das máquinas virtuais. Eu tenho uma SMS, uma Security Management já funcionando, já está no ar, e eu tenho aqui um hub único também que já está funcionando, e já tem os Gateway Checkpoints configurados. O que eu vou fazer, basicamente, é modificar a intenção de roteamento, que hoje as duas VNets elas podem se comunicar, mas não existe nenhum recurso de proteção, o NVA não está configurado, o Network Virtual Appliance da Checkpoint não está configurado para fazer essa inspeção de tráfego. Então, as duas VNets podem se comunicar livremente, pode sair para a internet livremente, e não tem nenhum controle nesse caso. O que eu vou fazer é basicamente adicionar esse controle, vou mostrar como seria feito um deployment de um checkpoint, o Cloud Guard Network dentro do V1, só para ficar um pouco mais claro, mas eu já tenho esse ambiente preparado. Então, vamos lá. Então, aqui dentro do portal da Microsoft, dentro do portal do Azure, se eu buscar aqui por checkpoint, CloudGuard, né, nesse caso, ele já me traz duas opções principais quando eu falo em Network Security. Tenho Firewall Threat Prevention e tenho For Azure Virtual WAN. Então, escolhendo esse carinha aqui, eu venho em Create e ele vai me pedir algumas informações. Para eu adicionar um Resource Group, para eu criar um nome dessa aplicação, então, como ele está dentro do Virtual WAN Hub, ele é chamado de aplicação gerenciada, né? Então, está dentro do Hub e a Microsoft vai fazer essa comunicação e a propagação de rotas com o nosso gateway, utilizando as APIs. Por isso é um serviço gerenciado, está como talvez no back-end da Microsoft, dentro do Virtual Hub, e aí vai ter essas comunicações de APIs para fazer essa distribuição de BGP e tudo mais, propagação de rota, atualização e tudo mais. Então, eu não preciso gerenciar esse recurso checkpoint a nível de infraestrutura. Só vou gerenciá-lo a nível de políticas. Então, uma vez que eu dei o nome aqui, só para a gente passar para o segundo passo, eu vou escolher qual hub eu gostaria de fazer o deployment desse NVA.
eu vou escolher um nome 1, e vou escolher o Scale Unit, como o Hélio nos explicou aqui. Então, pela capacidade ou pela quantidade de throughput que eu gostaria de suportar nesse ambiente. E, basicamente, eu vou utilizar o ASN aqui do BGP, o mesmo ASN que foi criado, foi utilizado no Virtual WAN Hub. Nesse caso, eu estou utilizando o padrão, mesmo que foi assinalado na criação do VHub. E aí, basicamente, as configurações padrões do nosso lado, né? Estabelecer a SIC, criar uma senha para essa SIC, e caso eu queira fazer a gestão pela Smart One Cloud, eu adiciono os tokens da Smart One Cloud, ou simplesmente depois eu adiciono numa Security Management como máquina virtual, Security Management tradicional. Então, esse seria o processo para fazer o deployment. Uma vez que esse deployment já tenha acontecido, aqui eu tenho o meu Virtual WAN Hub, que é o Hub 01, e eu já estabeleci a comunicação dessas duas VNets com este Hub. Então, para eu adicionar uma VNet, basicamente eu venho aqui nesse meu Hub, conectividade, Virtual Network Connections. Eu adicionaria uma nova conexão, caso fosse necessário. Diria que essa conexão seria para o Hub 1, propagação de rota e tudo mais. Então, esse é o processo para adicionar uma nova VNet dentro desse Hub. Então, eu não precisaria ir criar uma UDR, por exemplo, um User Defined Route, manualmente, ou via algum template que seja. Eu não precisaria, em redes diferentes, configurar um peering também para que essas redes pudessem se comunicar. Aqui eu estou basicamente escolhendo qual rede eu gostaria de conectar e a conexão, peerings, roteamento, tudo é feito basicamente pelo Hub. Então, essa é a mágica da Microsoft. Aí eu vou fazer um drill down dentro desse meu Hub para mostrar algumas informações para vocês. Então, aqui eu tenho a SPF, eu estou utilizando o BGP. Eu tenho aqui os Network Virtual Appliances. Então, uma vez que eu faço o deployment dos Gateway Checkpoint, ele vai aparecer aqui dentro do meu Hub como um NVA. Se eu fizer um clique aqui, ele sai as informações do meu gateway, dos meus gateways. Então, no caso, eu estou utilizando 2 Scale Units, eu tenho 2 VM Checkpoint, por exemplo. Os IPs públicos eu estou utilizando para gerenciar esses recursos. Então, se eu venho aqui na minha Security Management, Gateways and Servers, eu tenho a visibilidade dos 2 NVAs e habilitado as blades, que eu gostaria de fazer inspeção ou ter controle de URL filtering, application control, content awareness, por exemplo. Então, aqui os dois estão configurados, estão verdinhos, tudo funcionando. E é basicamente isso. Bom, eu já tenho configurado também as políticas, né? Então, aqui basicamente eu estou fazendo bloqueio de Quick Protocol, para não ter aceleração e encapsulamento desse tráfego e não sair mascarado. Eu tenho saída para a internet liberado aqui como ACEPT, mas para essas duas máquinas virtuais eu tenho bloqueado Remote Desktop. Então, aqui eu tenho um drop. E o resto pode sair sem problemas. Para que essas comunicações ocorram de forma completa e não tenha nenhum problema entre essas comunicações, basicamente eu tenho 2 regras de NAT aqui também. Então, eu tenho uma regra de NAT que é para não fazer alteração desses recursos, então eu tenho as redes aqui configuradas, as redes internas, que é basicamente a rede 192 e 172.
para não ter nenhuma alteração. Então, mandei manter o source e o destination originais, sem nenhuma alteração no meio do caminho, para que essa comunicação seja estabelecida de forma correta. E eu tenho uma outra regra de NAT para saída à internet. Então, utilizando as mesmas redes internas diretamente para a internet, eu estou traduzindo o meu source, ou seja, a comunicação que está sendo gerada pela rede 192 ou 172 vai ser traduzido por este recurso, local gateway externo. Este é um objeto dinâmico, ele recebe as informações das interfaces internas dos gateways checkpoint, que é basicamente a interface que vai comunicar com a internet, vai estabelecer essa comunicação. Então, eu estou utilizando as interfaces dos meus gateways externamente para fazer essa comunicação. Então, aqui eu tenho duas regras bem simples, somente de saída para a internet e tudo mais. Neste momento, eu vou até gerar aqui uma tentativa de comunicação da máquina 192, como vocês podem ver, 92.16804, para a máquina 172.16.2.4. Então, beleza, ele já pediu aqui as credenciais, sinal que ele vai deixar passar. E eu posso fazer um teste avançado de rede aqui, um ping, para ver se a comunicação está estabelecida. Então, beleza, aqui eu confirmo que as duas VMs têm capacidade de se enxergar. Bom, voltando para minha SMS, né, para mim aqui são 9 horas, 9:09. Então, eu posso ver que eu não tenho nenhum tráfego relacionado a esses dois ambientes, né? Se eu excluir aqui essa pesquisa, a gente vai ver tráfego somente chegando no NVA do checkpoint, né? Destination aqui, tráfego externo, basicamente os bots aí tentando estabelecer ou fechar alguma comunicação com os gateways. O que eu preciso fazer para eu inspecionar esse tráfego? Basicamente, eu tenho aqui o recurso chamado Routing Intent e política de roteamento. Então, se eu for pensar que eu tenho duas VNets, esse processo é mais tranquilo de fazer, mesmo que seja de forma manual. Quando eu tenho 50, 100 VNets ou ambientes totalmente espalhados, totalmente diferentes, com vários subnets, o que seja, isso já se torna um pouco mais complexo no ambiente tradicional. Então, aqui com o NVA, é basicamente eu vir aqui e falar, eu gostaria de inspecionar esse tráfego privado e enviar para o Gateway Checkpoint. E a mesma coisa para o tráfego de internet. Poucos cliques, eu salvo essa configuração. Agora o processo vai ser a Microsoft configurar essa intenção de roteamento, modificar essas tabelas via BGP e fazer a publicação, né, a propagação para o nosso Gateway Checkpoint. Isso eu volto alguns minutos atrás, que eu comentei que essa comunicação e essa configuração é feita aí via API, então a Microsoft vai fazer essa propagação via API, esse push com os gateway checkpoint. Então aqui eu vou deixar executando, deu um lag aqui, zero loss. Daqui a pouco ele já restabelece. Estou fazendo essa alteração, então ele tem um período de timeout. E logo mais ele já finaliza esse processo. Então aqui ele ainda está executando. Então são alguns segundos, já foi restabelecido.
aqui também. E aí, como eu comentei, eu tenho uma regra, ó, já vejo o tráfego passando. Se eu fizer uma busca aqui entre esses dois ambientes, eu já vejo 911 que eu tenho um echo request, né? Os pings que eu executei, a regra de NAT para não traduzir essas redes internas que eu havia configurado, e a regra que ele está batendo. Então, eu tenho uma cleanup com accept. Dentro desse cenário, eu tenho a política de bloqueio, só relembrar aqui, a política de bloqueio para RDP entre essas duas redes. Então, a tentativa que eu tentei antes de modificar essa intenção de roteamento, ele havia trazido aqui a informação para eu fazer o login, colocar as credenciais e tudo mais. Neste momento, eu já não tenho mais essa possibilidade. Então, eu configurei uma regra para bloquear o RDP, basicamente, e, e aí não vai funcionar. Então, aqui eu já vejo um drop desses pacotes. E a regra bloque RDP. Então, o cenário ele é simples, pensando do ponto de vista de configuração, de deployment, de gestão dessas políticas. Só uma última validação aqui, vou gerar um tráfego externo, pode ser para o LinkedIn, só para gerar algo. E aí eu posso buscar aqui também e ver que o controle de aplicação está funcionando. O tráfego foi gerado pela máquina 192. Está E uma liberado coisa para sair. interessante que vocês conseguem ver no log até quem é o NVA que está tratando essa aplicação. Perfeito, Leão. É possível ter todo o detalhamento aqui dessa comunicação. E depois, né, esse tempo de browse time, ele vai sendo contabilizado e a gente pode gerar, né, como nos gateways tradicionais, relatórios para fazer acompanhamento e ter toda a visibilidade a nível de quais protocolos são mais utilizados no meu ambiente, quem mais se comunica, qual o tipo de conexão, ter toda a telemetria também relacionado a threat prevention, então problemas com bots e tudo mais, né? Então a gente consegue ter essa visibilidade de forma completa quando a gente pensa no nossa parte de relatórios e tudo mais. Bom, aqui eu não tenho habilitado o Smart Image. Bom, esse era o cenário de demo que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, não sei se temos alguma dúvida aqui, alguma pergunta, mas a minha parte aqui já está completo. Elião, tá mutado. Foi mal, foi mal. Problemas da pandemia, gente. Mas o que o Alisson comentou aí, de manter uma maneira simples, então vocês viram que não foi necessário criar nenhuma configuração de rota dentro do checkpoint, configurar BGP, fazer qualquer tipo de configuração um pouco mais complexa. Então, você com, vamos dizer ali, 6 cliques, você consegue fazer toda essa configuração ali de maneira simplificada, né? Prover essa segurança aí de maneira, além de maneira simples, mas de uma forma centralizada, então, que o Alisson comentou aí. Cara, eu selecionei lá simplesmente fazer o filtragem de tráfego leste-oeste ali, de entre as redes, ou para a internet também, envia para o checkpoint e pronto. Simplesmente com alguns cliques, né? E aí você consegue ter toda essa visibilidade no checkpoint de acordo com o que você configurou, né? E o principal aí hoje que a gente fala de nuvem, né, é o Pay as you Go, que a gente costuma falar tudo que é nuvem, é a cobrança baseada no consumo. Então, quanto mais tráfego inspecionado, mais você vai pagar, mais você tem mais segurança em cima. Então, você vai baseado no que você está consumindo. Não vai comprar uma licença de
30 firewalls, 40 cores para fazer a segurança, sendo que você pode basear somente no que você está crescendo aí. Tá? Então, esse é um resumo do que a gente tinha para falar hoje. Hein? Dúvidas? O André tinha perguntado algumas coisas aqui, mas eu acabei já respondendo. É bom a gente. Bom dia, pessoal. É bom falar o que que você respondeu para o André, porque de repente o pessoal não viu a resposta aí. Ah, legal, legal. Uma das perguntas até que não foi nem o Andrés que fez, né? Foi o Ricardo que acabou saindo, né? Foi referente a como é que os NVAs eram feito o deploy, né? Então, tipo, quem já está acostumado com VMSS, né? É, são gateways ali como se fosse um cluster ali, né? E no caso dos NVAs, eles são gateways individuais, como o Alisson comentou. Então, até no log ali você consegue verificar qual que foi o Network Virtual Appliance que inspecionou aquele tráfego em específico, né? Então, essa é uma coisa que é diferente, totalmente diferente do que a gente faz hoje com VMSS, né? Com load balancer e tudo mais. Tá? Então, a ideia é realmente simplificar e deixar da maneira mais fácil para uso do dia a dia. Outra pergunta que o Ricardo tinha feito antes de sair foi a questão de como funcionaria isso com se funcionaria em várias regiões ou várias zonas. Né? Acho que o Alisson tinha comentado ali numa das topologias que é possível fazer essa questão do Virtual WAN em várias regiões, em várias zonas, e você fazer esse tipo de configuração. Então, você permite essa alta disponibilidade em várias regiões aí, países e o que quer que seja, não somente baseados em VNets. Então, isso é bem importante quando a gente fala de alta disponibilidade de grandes empresas aí que têm sedes nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, o que quer que seja. Né? Sim, Então, isso é bem incluindo interessante. zonas de disponibilidade, né? Availability zones. Então, mesmo dentro de uma região, às vezes o cliente pode ter duas ou três zonas de disponibilidade. O NVA também vai estar distribuído nessas três availability zones. Isso aí, isso aí. Tem uma pergunta aqui que é sobre Terraform, se a gente já tem alguma coisa pronta. Bom, neste momento não. O deployment para o NVA do checkpoint, ele não tem a capacidade de ser feito ainda por uma limitação, um ponto de gestão da própria Microsoft. Isso está sendo trabalhado, obviamente, entre Microsoft para que esteja disponível no futuro, mas hoje o que pode ser feito via Terraform é somente o deployment do hub, mas não o NVA dentro do hub. E é isso. Deixa eu ver, tem mais uma aqui que acho que o Hélio falou que da parte de BGP, né? Mas dentro do V1 vai precisar ter o BGP com o CloudGuard. Sim, ele é o responsável por fazer toda essa mágica de roteamento, né? O protocolo de roteamento dinâmico, e ele é utilizado pelo próprio hub, e aí a Microsoft conecta com o nosso gateway para fazer essa distribuição, então, fazer essa propagação. Então, ele é a peça fundamental nesse jogo aí. Beleza, e eu acho que uma última aqui que também tem é referente a suporte às redes que você vai fazer a inspeção de tráfego leste-oeste. Precisa ser aquelas redes privadas, RFC 1918, ou pode ser outras redes também? Basicamente, qualquer rede, a gente suporta a inspeção entre VNets. Então, uma vez que a gente configure essas VNets e configure as políticas de firewall, de segurança ali nos firewall checkpoint, a gente vai fazer a inspeção independente se está na RFC ou não. Beleza. Da minha parte aqui, fechou. Show de bola. Bom, obrigado a todos pela participação, por participar de mais esse webinar aí da Checkpoint. Dúvidas, ficamos à disposição também, né? Eu,
Falk, Hélio, todo o time Checkpoint aí para apoiá-los. Isso aí, obrigado, pessoal. Bom dia. Fiquem atentos lá no Checkmates, que assim que tiver pronta a gravação, a gente vai subir lá. Valeu, até a próxima.